amigos, sejam todos muito bem-vindos nessa casa tão acolhedora, né? Estamos aqui, quinta-feira, na nossa reunião pública, com frio, com chuva, mas aqui estamos, não é? Mesmo desejosos, mesmo de conhecer, aprender e seguir esse evangelho de amor, que é o evangelho que Jesus nos deixou. Então, estamos aqui, reunidos em nome dele, a espiritualidade já trabalhando em nós, a espiritualidade nos recebendo, desde que quando botamos o pé aqui dentro, lá estão eles, nos acolhendo, nos ajudando, derramando sobre nós as bênçãos de alegria, de paz, de equilíbrio, de entendimento. Por isso aqui estamos. Estamos aqui hoje com o senhor Afrânio, querido, pela primeira vez nessa casa, seja muito bem-vindo, senhor Afrânio. E vamos ter hoje o segmento do estudo, né, do Evangelho, como se fosse um curso mesmo, né? É uma sequência, desde o início. E vamos à nossa oração inicial, para sentirmos a espiritualidade nos abraçando. Vamos lá? Se quiserem fechar os olhos ou não, façam uma profunda respiração. Porque quando prestamos atenção em nossa respiração, sentimos realmente que estamos dentro de uma egrégora protetora, dessa egrégora formada por esses amigos tão queridos, trabalhadores na seara do Cristo. Aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, alegres, felizes de podermos nos reunir para aprendermos o seu Evangelho de forma tranquila, com as palavras do dia a dia, com exemplos da nossa vida, dentro do Evangelho de amor de Jesus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, recebendo todas essas energias de amor e de paz. Que o nosso querido Afrânio possa estar intuído, cercado pela espiritualidade, que suas palavras caiam fundo em nossa alma e nosso coração, para podermos usar no dia a dia, no nosso lar, nosso ambiente de trabalho, esses ensinamentos que só nos faz bem. Graças te damos, Senhor, por permitir estarmos aqui. Fique conosco, nos guarde e nos abençoe, com a graça de Deus. Vamos lá, senhor Afrânio. Primeiro, então, boa noite a todos. Agradecer muito o convite da casa, para que a gente possa fazer esse estudo hoje. Eu já confio em Deus, Senhor, no meu ouvido, que aqui essa casa é a primeira vez que eu venho, não conhecia, estou conhecendo hoje pela primeira vez. Mas ela já me confidenciou que quem vem a primeira vez, né, volta sempre. Então, vamos ver. Mas muito agradecido. É sempre uma oportunidade ímpar a gente poder estar aqui falando de Jesus, falando principalmente da doutrina espírita, né? Essa doutrina que tanto esclarecimento nos traz, né? Tantas respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Então é sempre uma oportunidade. E maior ainda poder estar falando do Evangelho, né? Justamente a gente junta essas duas questões, né? A gente falar de Jesus e falar da doutrina espírita, da forma que Kardec conseguiu decodificar para todos nós. Essa sequência, né, que a casa tem feito do estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 9, que é um capítulo do Evangelho, com o título de Bem-aventurado os mansos e os pacíficos. Antes da gente chegar em algumas instruções que os Espíritos nos trazem, que é um dos nossos temas do estudo de hoje,
a gente entender onde é que esse tema central se encontra, é importante para a gente poder entender esse solo evangélico, né, que Kardec planta, né, e plantou todos esses nossos ensinamentos. Então, basicamente, nesse capítulo, a gente vai tratar das bem-aventuranças, né, no Sermão da Montanha. No início desse capítulo, nos itens 1 e 2, né, Mateus citam duas dessas aventuranças que fazem parte desse Sermão da Montanha, né, onde o discurso inaugural de Jesus, desse sermão feito ao ar livre, importante a gente mostrar que todas essas manifestações de Jesus eram feitas para todos os povos, sem nenhum tipo de distinção. E ensinamentos que apesar do tempo, são valiosos e presentes até nos tempos de hoje. E aí, em Mateus, justamente no capítulo 5, 6 e 7, é que a gente vai encontrar a principal síntese, né, uma parte mais completa desses ensinamentos morais do Cristo. Só para a gente relembrar, então, um pouquinho, lá no capítulo 1, né, segundo Mateus, Jesus diz que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E no capítulo 2, Jesus nos diz, então, que bem-aventurados os pacíficos, pois esses serão chamados os filhos de Deus. Entender inicialmente que esses dois capítulos, essas duas palavras, a profundidade dessa palavra, que transcende principalmente todas as fronteiras do que a gente pode denominar como o cristianismo. E para a gente falar do Sermão da Montanha, vou trazer aqui para vocês uns testemunhos, muitos conhecidos, até um dos mais eloquentes, sobre o Sermão da Montanha, que vem de um personagem que não era cristão, e sim hindu. Quando Gandhi disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Justamente porque nessa parte do Evangelho, Jesus traz a síntese. Jesus nos mostra o verdadeiro caminho a que devemos seguir. Gandhi, então, um líder hindu, né, não um cristão, reconhecia no Sermão da Montanha essa síntese de que ali tinha tudo que a humanidade precisa para se organizar ou se reorganizar moralmente. É o caminho para essa nossa reorganização moral. Gandhi, ainda em outra ocasião, disse que se ele, Gandhi, tivesse que enfrentar apenas o Sermão da Montanha e a sua interpretação, ele não hesitaria em dizer que sou cristão. E completou o chamado aos nós, cristãos. Vós do Ocidente tomais Jesus apologeticamente, e eu o tomo seriamente e de modo literal. Gandhi diz que nós ainda usamos as palavras de Jesus de forma teórica. Que ele, se pudesse, tomaria Jesus de modo literal. E a gente trazer esse testemunho externo, né, é poderoso para a gente poder abrir justamente essa nossa reflexão, entendendo que se um líder de uma outra tradição reconhece esse valor absoluto dessas palavras de Jesus, o que nós podemos falar sobre nós? De que forma nós estudamos essa doutrina? De que forma nós encaramos esses ensinamentos? Nós estamos tomando Jesus seriamente? Nós estamos tomando Jesus de modo literal?
ou nós estamos ficando simplesmente na teoria? No item 4, um item antes ainda do nosso estudo, Kardec nos diz que por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência, e onde ele também condenava, consequentemente, a cólera, a violência, condenava qualquer expressão que fosse descortês ao nosso semelhante. Então vamos tentar observar simplesmente a lista que Jesus nos traz. Doçura, brandura, afabilidade, paciência. E ele ressalta, é importante isso, que não são conselhos opcionais. Kardec usa isso trazendo como uma lei. Uma lei é para ser cumprida. Kardec traz essa questão. É uma lei. E a gente vai começar a entender, quando não se cumpre uma determinada lei, o que isso nos acarreta? As consequências daquilo que nós ou não fazemos, ou simplesmente deixamos de fazer. Kardec ainda traz ainda nesse capítulo, no polo oposto a isso, quais são as violações dessa lei. E aí ele vai trazer a cólera, a violência, ou seja, qualquer expressão que seja chamada por Kardec de descortês. Ele até cita a palavra ofensiva merece reprovação severa, porque expressa um sentimento que ela alimenta de ódio, às vezes de rancor. Exatamente o oposto daquilo que nós aqui viemos construir, que nós devemos construir. Uma palavra ofensiva mesmo, muita gente faz isso às vezes automaticamente, a gente acha que não vai ofender ao próximo, mas essa às vezes uma pequena palavra ofensiva é que vai alimentar esse ódio. É um insulto que nós damos à bondade, à fraternidade que deve existir entre todos nós, todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, nós precisamos ser caridosos para o próximo. Foi essa a primeira lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no início desse capítulo, Kardec estabelece uma hierarquia clara. Primeiro, a humildade diante de Deus. Depois, a caridade para com o próximo. Mas ele vem tratar da caridade, não é aquela caridade apenas do bolso, mas a caridade que vem do coração. Essa caridade que se manifesta através justamente da nossa afabilidade, da nossa doçura, da nossa palavra, essa palavra que tem o objetivo de nos unir, ao invés de ferir. Porque muitas das vezes essa palavra machuca. É nesse ponto que essa nossa palestra, esse nosso estudo vai se enraizar, trazendo que afabilidade e paciência não são virtudes periféricas. São a primeira lei de todo cristão. Então, esse capítulo, esses fundamentos evangélicos, Kardec apresenta essa instrução organizada em 4 temas. A afabilidade e doçura, que é trazida por Lázaro, que é o item 6, e a paciência, trazida por um espírito amigo, que é o item 7. Esses são os 2 itens que nós iremos estudar essa noite. Seguindo a esses 2 itens, a gente ainda vai ter no capítulo 8, falando sobre a obediência e a resignação, e nos itens 9 e 10,
falando sobre a cólera. Então, hoje a gente vai falar desses 2 primeiros capítulos, que são as 2 fases positivas da mansidão que Jesus cita, então, durante as suas bem-aventuranças. Iniciando, então, pelo item 6, o que é a afabilidade, Lázaro, então, vem nos trazer que a afabilidade e a doçura são as formas de manifestação do amor ao próximo, que não são ornamentos sociais. São amor ao próximo em ação cotidiana. Lázaro ainda diz, nessa passagem, que aquele que ama o próximo, ele é bondoso para com o semelhante. E é um lugar comum, né? Nós sermos bondosos com aqueles a quem nós amamos. Mas o importante não é ser bondoso simplesmente com aqueles que nós amamos. É ser bondoso com o nosso próximo. Todos aqueles que estão no nosso entorno, todos aqueles que cruzam a nossa vida, todos aqueles que aparecem em determinados momentos, precisando da nossa ajuda. E ainda nesse capítulo, Lázaro traz uma questão que ele trata como verniz social. E olha que interessante. Ele diz que a educação e a frequentação do mundo, esse nosso mundo, hoje de provas e expiações, então que essa educação e essa frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quando ele traz isso, a gente vê que o verniz, ele traz como uma imagem, a gente pode considerar poderosa, né? O que é o verniz? A gente passa lá o verniz na madeira, o móvel está velho, né? A gente passa um vernizinho lá e fica tudo bonitinho. O verniz é uma tinta que ela cobre, mas ela não transforma a madeira por baixo. Kardec, pelo Espírito Lázaro, então nos alerta que o mundo está repleto de pessoas, às vezes nós mesmos, né? Que tem nos lábios um sorriso, mas em compensação no coração traz um veneno. É aquela máscara que nos mostra uma aparência, mas não nos mostra o conteúdo. Eu estou aqui, vocês não me conhecem. Vocês podem estar pensando, não, mas o Afrânio é uma pessoa boa, né? O Afrânio é uma pessoa caridosa. Mas quem me conhece por dentro? Minha esposa está aqui, mas ela não pode responder, não. Não pode falar nada, não. Porque uma coisa é a forma como eu me mostro para a sociedade, como eu me mostro para as pessoas. A minha afabilidade, a minha doçura, dentro da casa espírita, né? É fácil. Na casa espírita, outra pessoa te pisa no teu pé e você que pede desculpa. Não é assim? Mas e lá fora? Como é que nós somos lá fora? Como é que nós nos comportamos quando nós somos externamente belos? Mas como é que nós nos revelamos quando ninguém está olhando para a gente? Mas tem uma pessoa que está sempre olhando para a gente, não é? Quem é? Nós mesmos. E as leis divinas, as leis naturais, os ensinamentos do Cristo, essas leis, elas estão plantadas na nossa consciência. Da mesma forma, quando nós cometemos um deslize e nós vamos a julgamento nas nossas penas humanas, não adianta falar que nós não tínhamos conhecimentos da lei. Isso não é atenuante perante o júri, nem perante o juiz, nem perante o promotor. Só que nesse julgamento, nesse tribunal, a vítima
o juiz, o réu, o júri e o promotor somos nós mesmos. Nós que nos julgamos. E às vezes a gente pensa que por a gente estar numa casa espírita ou numa outra casa de qualquer outra denominação religiosa, numa sinagoga, um templo, numa igreja, a gente se torna melhor do que as outras pessoas, porque nós temos uma religião, que nós seguimos uma orientação, seja um dogma, enfim. Lembra muito uma história, não sei se vocês conhecem, de um homem que ele era completamente ateu, completamente descrente de Deus, não acreditava em Deus, achava tudo isso uma besteira, uma perda de tempo. Esse homem um dia ia caminhando pela rua, em determinado momento ele viu uma menina ajoelhada do lado rezando. E aí ele virou para a menina e falou assim: o que você está fazendo aí? Aí a menina vira e fala assim: não, eu tenho mais 3 irmãos, 4 irmãos pequenos, eu não tenho meu pai, minha mãe que sustenta todo mundo, ela trabalha de diarista, e ela está doente, já tem uns tempos, está faltando comida em casa, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, e eu estou aqui rezando pedindo que Deus me ajude. Aquele homem, ateu, descrente de Deus, ele vira para a menina e fala assim: aí você acha que Deus vai vir aqui trazer comida, trazer remédio para tua mãe? Levanta e vai procurar uma outra forma. Não vai ser Deus que vai vir aqui te ajudar. Pegou a mão, meteu a mão no bolso, tirou um dinheiro e deu para ela. Falou com ela assim: ó, aproveita esse dinheiro aqui e vai comprar o que você precisa comprar de comida, o que você precisa comprar de remédio, e esquece essa besteira, porque não é Deus que vai te ajudar. E seguiu o caminho. Andou um pouquinho, voltou para trás, a menina continuava no mesmo lugar, ajoelhada, rezando. Aí ele volta para ela e fala assim: eu já não falei para esquecer essa besteira? Eu já não te dei o dinheiro? O que você está fazendo agora? E ela responde, fala assim: agora eu estou simplesmente agradecendo a Deus. Porque naquele momento, Deus era aquele homem. E não acreditava em Deus. Ele não precisava expor uma máscara que ele usasse. Ele fazia o bem simplesmente por fazer o bem. Há poucos dias saiu uma pesquisa. Eu não sou muito bom de citar as coisas, não, porque eu sou péssimo de memória, mas eu vou guardando os fatos, mas foi feita pela USP, e acho que a Unifesp também participou, em que foi determinado um crescimento do afastamento dos jovens das religiões, um crescimento de 42% hoje. Desses jovens afastados da religião. Mas, ao mesmo tempo, foi trazido que esses ensinamentos do Cristo, a igualdade, a caridade, a afabilidade, a doçura, ele está muito mais incutido nesses jovens. Era como se todos nós estivéssemos mergulhados num oceano único, onde todas essas virtudes estivessem ali entremeadas. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mostrar, é justamente essa afabilidade e essa doçura. E não deixar que esse verniz cubra a nossa essência. E esse verniz são as tentações desse mundo que nós vivemos, os poderes, o dinheiro, as paixões, que muitas das vezes nos desviam desse nosso caminho e tiram essa nossa essência. Nossa essência é divina, nossa essência é do bem. Nós nascemos, nós reencarnamos para o bem. Essa é a nossa essência.
Mas na nossa caminhada, né, esses vícios, essas paixões, essas tentações que vêm, né, através do véu que nos cobre na reencarnação, vão criando essa nossa máscara. Esse livro aqui, ó, Pensamento em Vida, é um livro que eu gosto muito de trazer nas palestras, porque eles têm sempre muita coisa para complementar com a gente. Ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo 25, que chama Tolerância. Só da gente ver o título, a gente já sabe que é difícil. Mas Chico, né, Emmanuel, através do Chico, nos diz o seguinte, ó, que perdoar, vamos entrar na parte do perdão, que é uma das formas, né, da afabilidade e doçura, que perdoar é olvidar a sombra buscando luz. Não é dobrar o joelho ou escalar galerias de superioridade mendais, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia. Emmanuel usa aqui a palavra teatralizando, justamente para descrever exatamente o mesmo fenômeno que Lázaro chama de verniz. É a virtude que ela é encenada para a plateia. É a virtude que não tem raiz, né, no nosso coração. É o perdão, né, que precisa ser anunciado com eloquência, mas esse perdão que não transforma o nosso interior é um teatro, não é uma virtude. O verdadeiro perdão, assim como a verdadeira afabilidade, trabalha em silêncio. É aquele trabalho que vai nos renovando por dentro. Esse é o verdadeiro perdão. Essa é a verdadeira afabilidade. Lázaro, ainda no capítulo 9, vem falando o seguinte: esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. O orgulho, né? Uma das identificada, como pelo Espiritismo, quanto a raiz, né, de tantos vícios que nós temos, que se esconde justamente atrás dessa cordialidade pública, mas em casa, né, ou no ambiente do trabalho, é onde ele verdadeiro se mostra. Ainda no capítulo 25 aqui, ó, Emmanuel diz o seguinte, ó, quem com lábios repete as palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia de mágoa que se acomoda perdendo o tempo. Nesse texto aqui, Emmanuel traz para a gente um paradoxo até cruel. Ele nos diz que quem mais fala de perdão pode ser exatamente quem mais cultiva esse ressentimento por dentro. Esse tirano doméstico de Lázaro, muitas vezes, é aquele que fora de casa discursa sobre bondade, sobre paciência, né? Lá de fora de casa é uma doçura. Mas dentro de si continua guardando a volúpia, né, dessa mágoa. Uma satisfação, às vezes, secreta em se sentir ofendido, em se sentir superior. Mas a gente tem que entender que essa virtude, ou a gente sabe, melhor dizendo, que essa virtude verdadeira, ela não se anuncia, ela age. A gente não precisa divulgar as nossas virtudes. Nós modificamos o outro, o nosso entorno, o nosso próximo, através da nossa própria modificação, através do nosso exemplo. Nós não precisamos mostrar para ninguém.
Eu sempre pergunto isso, não sei se tem alguém chegando a casa hoje pela primeira vez, acho que não, né? Então, sejam bem-vindas. Mas a gente pode perguntar para os outros que já estão aqui há algum tempo. Levanta a mão quem hoje, depois desse tempo da doutrina espírita, não se melhorou de quando chegou aqui. É isso. Todos nós melhoramos, a partir do momento que nós vamos tendo consciência disso. É isso que o estudo e esse entendimento da doutrina nos faz. Para que nós nos melhoremos, em contrapartida, a gente vai melhorar todo o nosso redor e todo o nosso ambiente. Lázaro ainda traz o seguinte: aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É mesmo, tanto na sociedade quanto na intimidade. Esse é o nosso caminho, é sermos o mesmo, tanto aqui quanto em qualquer local. Ele nos mostra isso, né? A verdadeira virtude não tem plateia. Ela é idêntica tanto no palco quanto nos bastidores. E aí fica uma pergunta para a gente, né? Como é que eu sou? No trânsito? Eu reclamo o cara não me deu passagem? Na esquina seguinte eu avanço uma faixa de pedestre que tem uma pessoa querendo atravessar. Então, como é que eu sou no trânsito, em casa, no trabalho, no meu dia a dia? Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sou quando eu estou dentro do centro espírita, quando eu estou me mostrando com toda a minha afabilidade, toda a minha doçura. Lázaro diz que pelas aparências nós conseguimos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. E o Espiritismo nos ensina que os espíritos elevados veem o nosso estado moral real e não a nossa apresentação externa. Essa lei de causa e efeito registra o que somos, não o que parecemos. Quando nós não aqui mais estivermos, quando nós estivermos na erraticidade, nós vamos nos mostrar exatamente da forma que nós somos. Não tem passaporte para entrar no mundo espiritual. Não tem indicação para entrar no mundo espiritual. Aonde você vai estar, aonde eu vou estar, onde nós vamos estar localizados na erraticidade, não vai ser designado por quem eu sou. Vai ser determinado pelo que eu sou. Vários livros, principalmente nas obras de André Luiz, a gente vai ver isso de forma muito clara. Espíritos que se mostraram de uma forma, aqui quando encarnados, e que sofreram as consequências disso quando chegaram na erraticidade. No segundo bloco do Evangelho, a gente vai falar da paciência como virtude ativa. Espírita gosta muito de falar assim: não, tem coisas que eu deixo para a próxima encarnação, não deixa não, que é pior. Vamos tentar resolver tudo aqui. Né? E a gente fala assim: a paciência eu já deixei para a próxima encarnação. Então, fala assim: eu já perdi a paciência. Você não vai perder o que você não tem. Então, não tem essa história, já perdi. Vamos tentar resolver a situação logo, enquanto a gente está aqui para resolver. E aí já não é mais Lázaro, mas um espírito amigo que traz as informações a Kardec, que vai falar dessa dor como instrumento de progresso. Poxa, mas você está falando de paciência. Mas existe uma paciência maior para a gente passar por uma dor, por uma intempérie. Então esse espírito amigo traz no Evangelho, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos,
Não vos aflijais, pois quando sofrestes antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. E essa é posso dizer que é uma das afirmações mais desafiadoras da doutrina. Existe uma linha muito tênue nesse ponto. O Espiritismo não propõe masoquismo, fatalismo. Ele propõe ressignificação. A gente entender que a dor não é uma punição arbitrária. Se a gente conseguir enxergar que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essa dor é simplesmente uma oportunidade que nós temos de lapidação desse nosso espírito imortal. Nós precisamos diferenciar entre aceitar a dor com inteligência e se resignar passivamente. A paciência espírita, ela deve ser ativa. Nós precisamos trabalhar esse nosso interior justamente enquanto precisamos suportar o nosso exterior. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz um exemplo bem claro. Ele nos diz o seguinte, a terra, sob pressão do arado, rasga-se, dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha com o grande mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no nosso reino complexo da alma. Emmanuel traduz, no caso, em imagens vivas, justamente o que esse espírito amigo nos revela e afirma na doutrina, do capítulo que estamos estudando. Entender que essa dor é uma bênção que nos transforma. Como ele fala aqui, a terra rasgada pelo arado, a árvore podada, a água abandonada, todas sofrem, todas perdem, mas todas chegam a uma plenitude que seria impossível se não tivessem passado por esse processo, que é doloroso, a gente sabe disso. E a chave espírita para a gente ressignificar justamente esse sofrimento é simplesmente não negá-lo. Reconhecer, que esse processo que hoje nos dilacera é o mesmo processo que vai nos habilitar a beleza e a fartura de amanhã. Lá no Fonte Viva, Emmanuel diz que a dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar, entender. A doutrina não é uma doutrina de esclarecimento, não é uma doutrina que nos move através deste estudo, nos dá a possibilidade de nós tirarmos as nossas conclusões, não é essa fé raciocinada que nós temos. Nós precisamos entender tudo isso, aprender com todas essas questões. Essa palavra que Emmanuel traz como sublimação, ela é precisa, ela não traz a questão de simplesmente eliminar a dor, mas transformá-la em elevação. Emmanuel coloca essa dor como um obstáculo, às vezes ao nosso trabalho, à luta. Entender que nós temos todos os recursos, as ferramentas disponíveis. Deus nunca nos abandona. Nossos mentores, nossos anjos guardiões, a espiritualidade superior está sempre à nossa disposição para nos ajudar.
Essas dores, às vezes, trazem justamente essa dimensão dessa responsabilidade pessoal. O sofrimento está posto, a dor está posta. Mas o que nós vamos fazer com ela? Na série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, Joana tem uma frase que diz justamente isso, que fala que a cura verdadeira, ela começa quando o indivíduo assume a responsabilidade pelas suas dores, reconhecendo os seus próprios padrões limitantes e as imperfeições. Para Joana, todas essas dores físicas têm raiz no nosso espírito. E através, às vezes, do nosso ego, esse nosso ego humano, a gente tenta buscar culpados para essas nossas dores, para esse nosso sofrimento, fugir dessas nossas próprias responsabilidades. Mas quando esse doente, quando esse indivíduo reconhece estar doente, moral ou emocionalmente, é que ele vai justamente abandonar essa acomodação, o medo, e vai buscar realmente a solução para aquelas dores, a solução para aqueles problemas ou a cura para aquelas doenças. Ainda no capítulo 7, esse espírito amigo diz sobre a caridade, essa caridade que é mais difícil. A caridade consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. E não adianta pensar em quem é, não, hein? Já começa logo, porque, né? Fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Não, quem está aqui somos nós mesmos. Porque a gente sempre, né? É mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Eu não sou feliz por causa do outro. Eu tenho esse sofrimento por causa do outro. E a gente não reconhece. Eu sou da área comercial. Eu sempre falo, tem uma questão, eu já falei 10 vezes para ele e ele não entende. Então é você que está falando errado. Já parou para pensar? Por que o outro não tem que entender o que você está falando? Por que o outro tem que entender aquilo que você está falando? Se falou 1, 2, 3, 4, 10, muda. Não fala que o outro não está entendendo. Por que não sou eu que não estou conseguindo me explicar corretamente? Não estou eu que estou conseguindo me expor da forma correta. Então isso vira justamente esse instrumento, que ele fala aqui, o instrumento do nosso sofrer. E essa expressão merece atenção, né? Porque a doutrina espírita, o espiritismo em si, ele nos ensina que nada acontece por acaso. E justamente, às vezes, aquele que nos aflige pode ser ao mesmo tempo um devedor, que nos paga, ou pode ser um credor, a quem nós devemos perdão. Quem nos perturba pode estar cumprindo, às vezes, um papel necessário ao nosso desenvolvimento. Isso não justifica o mal que o fazem, mas muda a nossa posição diante deles. Porque não devemos julgar a outra pessoa? Porque nós não temos conhecimento daquilo que nós fizemos em vidas passadas, que pode ter sido muito pior do que aquilo que ele está fazendo para a gente nesse momento. No Fonte Viva ainda, Emmanuel traz que o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Muitas vezes esse processo foi pedido, implorado às vezes, por nós mesmos.
Se não for por nós, com certeza foi planejado por uma espiritualidade superior que quer justamente o nosso bem, a nossa evolução. E esse é o contraponto direto a essa tentação humana de evitar, às vezes, muitas das vezes, esse instrumento que nós temos de sofrer a todo custo. Emmanuel nos diz que a felicidade que buscamos não vem da fuga dessa dificuldade, mas simplesmente do acolhimento, esse acolhimento lúcido, entender, buscar esse processo reparador, fugir, às vezes, do conflito, dessa relação difícil, da situação dolorosa. Às vezes é adiar o aprendizado que essa mesma situação carrega. Não vamos jogar para a próxima encarnação. Provavelmente na próxima encarnação a gente tem débito de vidas passadas que a gente não conseguiu resolver agora, a gente vai jogar mais coisa para frente. Vai acumular mais débitos para frente. Entender também que a caridade de perdoar, né, que nos faz às vezes sofrer, muitas das vezes é o caminho mais curto para a nossa paz. Quando a gente perdoa alguém, a gente não está perdoando o outro. A gente está perdoando somos nós. Nós estamos se livrando, sabe, de uma questão, às vezes, que nós plantamos. Perdão é como esse livro aqui, ó, eu dou esse livro para ela. Ela faça com o livro o que ela quiser fazer com o livro. Mas eu já me libertei. Eu já perdoei. Mas não é perdoar da boca para fora, não. Assim, eu te perdoo, mas não vai lá em casa. Eu te perdoo, mas não cruza comigo na rua. Esse perdão não vale. Aqui no Pensamento e Vida ainda, no capítulo da tolerância, Emmanuel nos diz que a tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante do bem. Completo esquecimento. É fácil? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente está aqui justamente para tentar. O verdadeiro espírita conhece-se pelo esforço. Então nós precisamos tentar. E de tentativa em tentativa, isso vai terminar ficando automático para a gente. Nesse capítulo do Evangelho, então, o Espírito Amigo nos pede que perdoemos os instrumentos do nosso sofrer. Emmanuel precisa dessa exigência. Perdoar não é apenas revidar, é esquecer o mal. Ao mesmo tempo, manter-se em serviço ativo no bem. Não adianta não só fazer o mal. Ah, mas eu não faço o mal, mas faz o bem? A gente precisa se movimentar em direção ao bem e não simplesmente não fazer o mal. São dois movimentos simultâneos: o de renúncia, de largar e abandonar totalmente esse ressentimento, e o outro de construção, da gente continuar fazendo o bem, principalmente a quem nos fez o mal. Essa é a caridade mais difícil em sua forma mais concreta. Tem tempo? Não estou vendo. Tá? Como é que está o tempo? Temos 10 minutos. Tem uma história que aconteceu numa casa espírita, num tratamento, numa casa de uma região mais pobre, uma casa de assistência, em que uma pessoa chega na casa, procura lá assistente social e começa a falar dos problemas, né? Falta de comida, todos esses problemas que a gente já sabe como é que... E a pessoa do social está ali pensando. Cada hora que ela falava uma coisa, ela falava assim, não, vou conseguir uma cesta básica para ela. Aí daqui a pouco ela virava e falava assim, não, vou conseguir um leite para as crianças. E ela foi falando, não, vou conseguir um remédio que ela está precisando do remédio. E ela ali, cada vez que ela ia falando, ela ia pensando de que forma ela podia ajudá-la. Chegou um ponto que ela falou assim, tá, mas aqui não é uma coisa, como é que eu posso te ajudar?
E a pessoa falou assim, não, você já está me ajudando, eu só queria vir aqui para a gente conversar. Porque muitas das vezes a gente pensa que essa caridade é o que a gente pode tirar do bolso. Quem trabalha no serviço de quentinha, na rua, por exemplo, eu não trabalho, já tentei, não consegui. A gente vê muito isso. Muitas das vezes não é a quentinha que eles querem, não é a água, às vezes é ser notado, que são pessoas que existem, que estão ali, alguém que olhe para ele e converse com ele. Essa simplesmente é a verdadeira caridade. Lógico, está precisando de um bem material, nós temos como auxiliar, tudo bem, vamos resolver as questões materiais. Mas nem sempre é isso que esse próximo precisa. Emmanuel então responde que essa tentação de reduzir a paciência a uma postura interior, um aguentar calado, a paciência verdadeira nasce de dentro, né, de uma compreensão profunda, entender que o outro também está a caminho, que não caminha na mesma velocidade com a gente, entender que cada um vai ter o seu momento. Isso não é simplesmente, a gente fala assim, uma resignação fria, não. É uma esperança ativa, né? Uma esperança fundada nessa certeza que nós temos da imortalidade da alma. Essa certeza que nós temos desse progresso contínuo. Não sou só eu que estou caminhando, não sou só eu que estou progredindo. Esse nosso irmão, que nesse momento não consegue enxergar dessa forma, ele também está em progresso. E vai chegar no mesmo lugar que a gente. Às vezes chega até mais rápido do que a gente pensa, às vezes chega até na nossa frente. Quem olha para o alto, como diz o Espírito Amigo, pratica exatamente essa tolerância que Emmanuel descreve como nascida na fonte da alma. Lá no capítulo 9, ainda no item 7, ele diz que tendes-nos Cristo, o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha a se penitenciar. O que Jesus tinha para expiar quando veio aqui? Não era o espírito puro? Que resgate ele precisava fazer? E quanto que ele sofreu? Sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e fortalecer-se para o futuro. Porque ele traz isso no Evangelho. Aqui no livro, Pensamento e Vida, Jesus ele é apresentado não só como um exemplo moral, mas como simplesmente um parâmetro que nós temos que ter para a nossa escala. Simplesmente porque ele, sem ter nada para expiar, suportou tudo isso. E nós temos motivos para ter paciência ou não temos motivo para ter paciência? Aqui ele diz, oferece-nos o Cristo como modelo de tolerância ideal em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava. Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre uma profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz e renovação. Emmanuel, então, ilumina com precisão tudo isso que o Espírito Amigo traz, nos ensinando a ser cristão. Entender que Cristo, após a ressurreição, não duvida de Pedro a negação, nem cobra de Judas a traição. Ele vai simplesmente direto ao recomeço do serviço e mostra para nós essa tolerância mais alta, que é não apenas perdoar,
mas não fazer do perdão também um momento de superioridade. É um perdão verdadeiro. Perdão que não humilha aquele que errou, mas que abre caminho para que todos nós reconhecemos juntos. Kardec enquadra, então, o Espiritismo como essa renovação do Evangelho, trazendo que essa palavra cristão não é apenas religiosa no sentido institucional, mas sim moral, no sentido mais elevado. E para encerrar, a gente entende que esses dois ensinamentos trazidos aqui hoje, da afabilidade, doçura e da paciência, eles se completam. No primeiro item, Lázaro nos convida a esse autoexame, essa afabilidade, saber se ele é real ou se é simplesmente um verniz. Ele nos pergunta se nós somos o mesmo no público e no privado. E no item 7, esse espírito amigo, então, nos convida a justamente essa resiliência ativa diante desses nossos sofrimentos, dessas nossas dificuldades cotidianas. Nos mostra como devo exercitar essa paciência com caridade, às vezes com quem nos perturba. E o fio que une tudo isso vem da abertura do capítulo onde Jesus estabeleceu como lei a doçura, a afabilidade e a paciência. E que Gandhi, fora do cristianismo, reconheceu esse mesmo sermão da montanha como a síntese de tudo que a humanidade precisa. E esse capítulo do livro Pensamento e Vida, capítulo chamado Tolerância, confirmam justamente isso. A natureza inteira sempre nos ensina o que nos dilacera hoje, mas nos habilita ao florescimento amanhã. Precisamos entender que essa virtude que não foi testada ainda não provou ser uma virtude. E que o campo de prova é aqui, nessa nossa encarnação. E aí, para a gente fechar, uma frase que o Espírito Amigo traz no item 7 do capítulo 9. Sede, pois, paciente e sede cristão. Essa palavra resume tudo. Muito obrigado, muita paz a todos. Muito obrigada, Sr. Frânio. Grandes reflexões. Muitas, muito aprendizado, não é, amigos? Como é bom a gente estar aqui, né? Ouvindo, aprendendo, para depois colocar em prática. O Evangelho sair, né? A gente tem que ler esse capítulo inteiro, quer dizer, o Evangelho inteiro, né? Mas esse capítulo nos atrai realmente para cada item desse. É um capítulo grande, mas maravilhoso, que nós temos que realmente estudá-lo profundamente para nos modificarmos, melhorarmos a cada dia. Estamos aqui, né? Juntos, reunidos, aprendendo e guardando em nossa mente e coração todos esses ensinamentos. Vamos ser caridosos com nós mesmos, vamos ser afáveis com nós, vamos ser bondosos com nós, olhar no espelho e perceber que realmente, a cada dia, estamos melhores. Mas será que é o suficiente? Não, temos que cada vez mais praticar o Evangelho de Jesus conosco e com todos à nossa volta. E vamos agradecer essa oportunidade que estamos aqui, reunidos, percebendo a espiritualidade trabalhando em nós. Quantos irmãos desencarnados estão aqui, assistindo, aprendendo junto conosco. Eles só não têm o corpo. A invisibilidade não é a ausência, como disse o nosso querido Eurípides Barçanufo. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos tão queridos,
que enquanto estamos aqui, eles trabalham em nós, em nossas emoções, nos ajudando em nossas dificuldades. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que nos proporciona. Que suas bênçãos de luz se derramem sobre nós, em forma de alegria, de paz, de entendimento, de vontade de seguir em frente nessa caminhada que nos leva a Ti. Derrame suas bênçãos sobre toda essa comunidade, Senhor. Que cada irmão nesse instante possa sentir em seu coração, em seu pensamento, essa vontade de pensar em Ti, sentir realmente que nunca estamos sós. Jesus está aqui, à nossa frente, ao nosso lado, nos dando a mão. Jesus está em todas as partes. Ele é nosso modelo e guia. Vamos segui-lo com ensinamentos tão simples, mas tão profundos à nossa alma. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que nos proporciona. Nos abençoe e nos guarde. Que possamos sair daqui, ir aos nossos lares e lá, Senhor, chegar com essa energia e que ela possa adentrar aos nossos lares, em cada cantinho, e lá se instale, para que o dia de amanhã amanheça resplandecendo de luz, para que possamos sair aos nossos trabalhos, sendo instrumentos do Seu amor, Senhor, onde quer que estejamos, que possamos ser instrumentos do Seu amor. Fique conosco, Mestre, nos proteja e nos guarde hoje e sempre, com a graça de Deus.